Graça e paz. Amados e amadas, hoje em nosso querido canal, A Palavra de Fé, trazemos um estudo de impacto para nossas vidas, incluindo a minha também. Faça uma reflexão profunda, sendo sincero consigo mesmo em relação às bênçãos que estão para ser conquistadas. Mas devido nossa postura, fazemos com que ela não aconteça. Nossa postura e atitude podem definir quando receberemos a bênção que já está em nossas mãos. Quantas vezes você já disse, estou esperando em Deus, e dentro de você o tempo estava passando, a alma cansando e o coração afundando em silêncio? Sim, há momentos em que precisamos esperar, mas há outros em que o que chamamos de espera é na verdade medo. Medo de agir, medo de errar, medo de se decepcionar de novo. E essa espera não consola, ela sufoca, ela aprisiona. Você já sentiu isso? Como se estivesse preso entre a fé que acredita e os pés que não se movem. Talvez você tenha orado e o céu pareceu em silêncio. Mas será que Deus está em silêncio mesmo? Ou será que Ele está te esperando dar o primeiro passo? Quantas bênçãos ficaram paradas, porque a sua fé ficou estagnada. Lembre-se, Deus abre portas, mas é você quem precisa caminhar até elas. Ele envia o maná, mas não o coloca na sua boca. A espera que cansa a alma é aquela que não tem propósito, aquela que já deveria ter virado ação, decisão, coragem. Deus não quer que você viva anestesiado, Ele quer que você desperte, que entenda, o milagre que você espera está esperando você também, porque o céu já está te chamando. Você vai ouvir esse chamado com clareza, é hora de se levantar. Deus está contigo. Levanta-te. Esse foi o chamado que Deus fez a tantas pessoas ao longo da Bíblia. A Elias, no deserto, cansado e com medo, Deus disse, levanta-te e come, porque o caminho será longo. A Josué, paralisado pela dor da perda de Moisés, Deus disse, levanta-te agora e passa este Jordão. A um paralítico em Cafarnaum, Jesus disse, levanta-te, toma tua cama e anda. E hoje, essa mesma voz está ecoando dentro de você. Filho, filha, levanta-te. Esse chamado não vem como grito, ele vem como sussurro de amor, como quem olha nos seus olhos e diz, eu ainda acredito em você. Você não precisa estar forte, você não precisa ter tudo resolvido, você só precisa responder. Levantar não é sobre ter certeza, é sobre confiar, é sobre se colocar de pé com a alma trêmula, mas com o coração disposto. Porque quem responde ao chamado de Deus não levanta sozinho, levanta sustentado pela graça, pelo amor, pela promessa. Então, ouça, se Deus está te chamando para se levantar, é porque Ele já preparou o caminho para caminhar com você. Muita gente pensa que fé é esperar, mas a fé verdadeira caminha. A Bíblia diz, assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Tiago 2,17. Fé sem ação é como uma chama sem calor. É uma semente nunca plantada. É uma promessa esquecida no fundo da gaveta da alma. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele não ficou só admirando. Ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ir. E quando Jesus chamou, Pedro não pensou duas vezes. Ele saiu do barco. Isso é fé. Fé não é ausência de medo, é presença de obediência. Mesmo quando o medo insiste em gritar, a mulher do fluxo de sangue não ficou esperando que Jesus notasse. Ela rompeu a multidão, ela se arrastou ferida, rejeitada, ignorada, mas com fé, e tocou, e foi curada. Quantos de nós temos fé na mente, mas ainda não demos o primeiro passo com os pés?
A fé que agrada a Deus é aquela que se move, que age, que se levanta mesmo sem enxergar o chão. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Moisés estendeu o cajado antes do mar se abrir. Josué deu 7 voltas em silêncio antes dos muros de Jericó caírem. A fé que caminha não exige sinais. Ela responde à voz. E talvez seja isso que está faltando em você hoje. Não mais promessas, não mais confirmações, mas uma simples decisão. Senhor, eu vou. A fé que caminha sabe que Deus cuida de cada passo. Mesmo quando o caminho parece invisível, mesmo quando os ventos sopram contra, mesmo quando o chão parece longe, fé é confiar que quando você se mover, Deus vai estar lá. Às vezes, caminhar pela fé parece solitário. A gente olha ao redor e não vê ninguém. As respostas não vêm, os sinais não aparecem e o silêncio pesa. Mas escute isso com atenção. Você nunca deu um passo sozinho. Desde o seu primeiro sim a Deus, desde aquela oração feita em lágrimas, desde o dia em que você pensou em desistir, mas não desistiu, Ele estava ali. Talvez você não tenha percebido, porque Ele não grita, Ele sussurra, Ele não empurra, Ele guia com leveza. A presença de Deus não está nas explosões, está no caminhar diário, na força que você nem sabe de onde veio, no consolo que chegou no meio da madrugada, na paz que invadiu o peito no meio do caos. Salmo 23:4 diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não promete que o vale será evitado, mas garante que estará ao seu lado nele. Essa é a diferença. Essa é a força. Você pode continuar não porque tem todas as respostas, mas porque tem uma companhia fiel. Então siga, de cabeça erguida, porque aquele que te chamou é o mesmo que caminha com você, passo a passo, até o fim. Mas caminhar com Deus não significa ausência de dor, porque todo guerreiro passa pelo deserto. Existem dias em que a dor nos visita, e parece que ela veio para ficar. Dias em que a oração não sai, o louvor não toca, e o coração se cala. Você já esteve aí? Já sentiu que a alma estava gritando, mas a boca não conseguia acompanhar? Já sentiu que a fé estava ali, mas tão frágil, tão pequena, que parecia prestes a apagar? Sim, isso também faz parte da jornada. Os salmistas passaram por isso. Os profetas passaram por isso. Até Jesus chorou no Getsêmani, sozinho, suando gotas de sangue. E ali, ele também pediu: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas ele terminou dizendo: Seja feita a tua vontade. Essa frase não veio da força, ela veio da entrega, da confiança no meio da dor. A dor não te desqualifica. O sofrimento não apaga o chamado. O silêncio não significa abandono. Às vezes, a dor apenas nos cala, para que possamos ouvir a voz de Deus de um jeito diferente. Através das lágrimas, através das pausas, através do quebrantamento. Você pode chorar, pode se sentir fraco, pode até dizer: eu não aguento mais. Mas não deixe a dor te calar para sempre. Levanta mesmo que seja devagar. Ora mesmo que em silêncio, crê mesmo que com lágrimas, porque o Deus que te chamou é o mesmo que te consola, é o mesmo que te entende e é o único que transforma dor em renovo. Isaías 40:29 diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então, se você estiver sem forças hoje, apenas descanse no colo dele, mas saiba, o levantar virá. Você já está mais pronto do que imagina. É comum acharmos que precisamos de mais tempo, mais força, mais fé, mais preparo para então obedecer. Mas e se eu te dissesse que Deus já te deu o essencial? E se o que falta só vai aparecer quando você decidir andar? Foi assim com Gideão,
com Moisés, com Jeremias, todos eles disseram: eu não estou pronto. Mas Deus respondeu: eu estarei contigo. Você não precisa ter tudo resolvido. Você precisa confiar em quem te chamou. 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não espera a perfeição. Ele responde à disposição. Ele usa o coração aberto, o joelho dobrado e os passos sinceros. Você é imperfeito? Sim. Mas também é escolhido. É limitado? Sim. Mas também é capacitado pela graça. Não se trata do quanto você tem, mas de quem te enviou. E se ele te enviou, é porque já te preparou. Mesmo que você ainda não enxergue, você já está pronto. E o próximo passo é seu. Levantar com Deus não é uma performance. Não é gritar mais alto. Não é fazer mais do que os outros. É voltar ao lugar mais simples, a presença dele. E se você está pronto para se levantar, aqui estão 3 passos devocionais para começar. Primeiro passo: pare tudo e fale com ele. Não precisa ser bonito, não precisa ser longo, precisa ser sincero. Entre no quarto, feche a porta, respire fundo e diga: Senhor, eu estou aqui, me ajuda a levantar. Ele ouve, ele entende, ele responde. Segundo passo: volte à palavra, mesmo que seja pouco. Abra a Bíblia sem pressa. Comece por um salmo, ou leia João capítulo 1. Deixe que a voz de Deus te encontre entre as linhas. Você vai se surpreender com o quanto ele ainda fala. Terceiro passo: dê um passo, mesmo pequeno. Perdoe alguém, peça ajuda, envie aquela mensagem, apague aquilo que te afasta de Deus. Faça algo que diga: eu me levantei. Você não precisa se sentir forte, só precisa responder. E quando você responde, a presença de Deus te envolve, te ergue, te sustenta. Levante-se na presença dele. Algo mudou. Você talvez ainda não veja, mas algo já começou dentro de você. Quando você decidiu se levantar, mesmo com medo, mesmo com dor, o céu já se moveu a seu favor. O novo dia chegou, não porque tudo ao redor mudou, mas porque você mudou por dentro. Deus não precisa de um cenário perfeito para agir. Ele precisa de um coração disposto. E o seu coração respondeu. Sabe o que isso significa? Que você está vivendo um recomeço, uma nova estação. Como diz Lamentações 3:23, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E hoje é uma dessas manhãs. Hoje é dia de recomeçar. Levante-se com fé, caminhe com paz, ore com confiança. Você não está mais no ontem. Você está no agora de Deus. O novo chegou e esse novo começa com você de pé. Agora, vamos selar tudo isso com fé. É hora de orar, declarar e assumir quem você se tornou. Ore, levante-se e caminhe. Respire fundo. Esse não é apenas o fim de um vídeo, é o início de uma nova estação, um recomeço. Você ouviu a voz de Deus, sentiu o chamado e agora é hora de responder. Se puder, feche os olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje diante da Tua presença eu reconheço, estou cansado, ferido e por vezes paralisado. Esperei tanto tempo por mudanças externas, mas agora entendo que o milagre começa em mim. Por isso, com humildade, eu me levanto diante de Ti, não com as minhas forças, mas com a Tua graça que me sustenta. Senhor, eu entrego tudo o que me impedia de avançar, os medos que me travam, os traumas que me silenciam, as dúvidas que me enfraquecem. Me perdoa por cada vez que desisti antes da hora. Me perdoa pelas vezes em que esperei, quando o Senhor já havia me chamado para caminhar. Eu declaro, em nome de Jesus, que hoje é um novo tempo na minha vida. Eu renuncio à estagnação, ao conformismo, ao peso do passado. Espírito Santo, renova em mim a força que vem do alto. Acende em mim o desejo de Te buscar mais.
de te servir com fidelidade e de caminhar ao teu lado todos os dias da minha vida. Dá-me direção quando eu não souber para onde ir. Dá-me coragem quando o medo quiser me parar. Dá-me fé quando os meus olhos não enxergarem saída. Eu sei que não estou sozinho. Tu estás comigo. Tu me conheces. Tu me chamas. Por isso, hoje eu oro, amado Pai. Eu me levanto e eu caminho contigo, meu Senhor, em nome de Jesus. Querido Senhor, amém. Agora, abra os olhos. Levante-se por dentro e por fora e caminhe. O céu está com você. Se essa mensagem tocou seu coração, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Você pode ser o instrumento que Deus quer usar para levantar outra vida. Deus irá te mostrar para quem você deverá encaminhar essa mensagem. Não pare aqui. Ore, levante-se e caminhe. O milagre já começou. Até o próximo vídeo.